hoje à hora de jornal. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural diz ser impossível eliminar o tráfico ilegal de marfim sem o envolvimento da comunidade. Dado o facto, o Governo vai investir mais de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos em projetos comunitários nos distritos que integram os parques e reservas nacionais. São mortos anualmente em África 20 mil elefantes. O marfim destes elefantes abatidos alimenta o seu comércio ilegal no mundo. Como forma de travar esta prática no país, o governo tem vindo a implementar diferentes medidas. Mas o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural considera que estes esforços só vão surtir efeito com o envolvimento das comunidades. Por esta razão, o governo de Moçambique, em estreita articulação com os seus parceiros estratégicos, tem comprometido para os próximos 5 anos um investimento de mais de 100 milhões de dólares americanos em projetos comunitários, em particular na agricultura de conservação e construção de infraestruturas económicas e sociais para os distritos que integram os nossos parques e reservas nacionais, que cobrem 25% do território nacional. O país tem dado grandes avanços no combate à caça furtiva. A título de exemplo, houve a redução dos níveis de incursão de 68% para 28%. Temos consciência de que temos um longo caminho a percorrer para consolidar conquistas na proteção do elefante e do rinoceronte, e a luta deverá ser permanente. Mas hoje podemos afirmar que estamos melhor do que estávamos ontem. Um pouco melhor do que estávamos ontem. Já temos alguns parques com caça furtiva zero. Temos parques e reservas que revêem a sua população de elefantes a recuperar. O ministro falava nesta quarta-feira, na abertura da reunião da CITES, sobre os planos nacionais de ação do marfim. No parecer da CITES, o país deu grandes passos na componente legal, mas ainda persistem desafios. A coisa mais importante a obter em Moçambique é uma legislação. Mas a legislação não significa fim dos problemas. É importante que haja implementação desta legislação. O mais importante agora é que as autoridades estejam conscientes desta legislação e trabalhem fortemente na sua implementação. Moçambique é signatário da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Silvestres ameaçadas de extinção desde 1981. A reunião internacional da organização tem a duração de 4 dias e envolve 75 delegados de diferentes países. A Assembleia da República aprovou hoje, na Generalidade, a proposta de lei sobre a repreensão e combate ao terrorismo. Trata-se do primeiro instrumento legal do país virado exclusivamente ao combate aos atos terroristas. A proposta de lei que estabelece o regime jurídico de repreensão e combate ao terrorismo e ações conexas foi aprovada na Generalidade por consenso das 3 bancadas parlamentares. Os deputados dizem que já era a altura de o país ter uma lei específica sobre o combate ao terrorismo, até porque os instrumentos legais já existentes, como o Código Penal e a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, regulam de forma genérica. É necessário ter-se mente limpa, amor ao próximo e à pátria, profissionalismo, de modo que as leis sejam aplicadas com eficácia, rigor, equidade e idoneidade, para que a justiça seja justa e não de pendor político e de conveniências. Precisamos, sobretudo, em sede de especialidade, trabalhar afincadamente para separar o trigo do joio e trabalharmos para corrigir todos os aspectos que nesta lei podem ser usados e abusados para suprimir os direitos civis. Com a aprovação da presente lei, está enriquecido o quadro legislativo sobre o terrorismo e ações conexas. A lei ora aprovada define o terrorismo como toda ação destinada a causar morte ou ferimentos corporais graves, cometido contra civis ou qualquer pessoa que não participe diretamente nas hostilidades, com o objetivo de provar um estado de terror no público em geral ou em grupo de pessoas ou pessoas particulares, intimidar a população ou forçar um governo ou uma organização internacional
a agir ou abster-se de praticar um determinado ato, colocando em causa a segurança do Estado. A mesma lei prevê penas que vão até aos 24 anos de prisão para pessoas que se envolvem ou que apoiam o terrorismo. O ministro do Mar, Pescas e Águas Interiores, que esteve a representar o governo, defende que o terrorismo é uma ameaça a todos os seres humanos. Por isso, é necessário reforçar medidas e políticas da sua prevenção. A presente proposta de lei tem como objetivos, dentre outros, prevenir e punir aqueles que possam, de alguma forma, recompensar ou louvar outra pessoa pela prática de atos terroristas. Ainda esta quarta-feira, o Parlamento aprovou em definitivo a resolução que ratifica a Convenção sobre o Trabalho Marítimo da Organização Internacional do Trabalho. A empresa Eletricidade de Moçambique diz que poderá cumprir a sua meta de garantir energia elétrica para todos os moçambicanos até 2030. Para o efeito, 300 mil novas ligações serão efetuadas a partir deste ano e várias reformas estão em curso para melhorar a eficiência da empresa. A empresa Eletricidade de Moçambique garantiu, através dos seus administradores, que com a efetivação das 300 mil novas ligações que pretende atingir a partir deste ano, poderá garantir o acesso à corrente elétrica a toda a população até 2030. Atualmente, apenas cerca de 7 milhões de pessoas que vivem em Moçambique se beneficiam da rede elétrica nacional. Para o efeito, a empresa está, desde 2015, a efetuar uma série de reformas que vão desde a área administrativa até operacional. Quando nós olhamos para as experiências que vimos, países como Quênia conseguem ligar 1,2 milhões por ano. E países como Quênia, há 6 anos atrás, estavam com tipo nossas taxas, o nosso andamento. Então parece que é possível, porque também alguém. Então, se nós temos prova technology e temos experiências de prática que já aconteceram, então fomos estudar o modelo. Entre outras medidas, as reformas daquela empresa determinaram a redução do número de diretores e gestores a vários níveis, irão também implicar uma redução de cerca de 400 trabalhadores. Neste momento nós temos 3 grandes grupos. Temos o grupo das pessoas que foram mapeadas, que são aquelas que têm um lugar de enquadramento na organização. Temos o grupo das pessoas que não foram mapeadas, mas que têm 25 anos ou mais e que, portanto, podem beneficiar-se da reforma, segundo a lei. E a empresa tomou a decisão de que irá oferecer a reforma completa para este grupo. E temos o outro grupo, que é um grupo mais pequeno, de pessoas que não foram mapeadas, mas que não têm tempo para poderem se reformar. Neste momento, o que nós estamos a fazer é olhar para todas as opções que poderíamos oferecer a essas pessoas. Estes dados foram revelados durante uma mesa redonda que os membros do Conselho de Administração daquela empresa tiveram com jornalistas esta quarta-feira em Maputo. Uma professora encontra-se detida no distrito de Guru, em Manica, indiciada de ter orquestrado a morte da sua própria mãe. Em conexão com o caso, estão encarcerados outros 2 indivíduos que dizem ter sido contratados pela professora para praticar o crime e receberiam em troca 24 mil meticais e uma casa. Belinha Chazuca, de 33 anos de idade e professora na escola primária de Bunga, está detida, acusada de ter contratado estes 2 indivíduos para assassinar a sua mãe, de 60 anos de idade, alegadamente porque a finada a enfeitiçava. A contas com a polícia, Belinha nega seu envolvimento no crime e diz que no referido do dia esteve ausente com seu marido. Na quinta-feira, meu diretor, quando me liga, me enviou mensagem a dizer que o salário saiu. Eu disse, está bom, obrigado. Ainda essa mensagem tem no meu telefone. Na sexta-feira, falei com meu marido, eu disse, vamos sair. Saímos na sexta-feira, eu junto com meu marido. Não pode negar o problema que tem a matéria? Os 2 indivíduos confessam o crime e dizem que tal o fizeram porque Belinha Chazuca prometeram em recompensa oferecer-lhes 24 mil meticais e uma casa de tipo 3. Uma senhora de nome Belinha, que temos de dizer para você ir fazer uma ação. Essa ação nós vamos ser dados 24 paus, mas uma casa tipo 3 que está lá em Xangara. Agora aquela velha queria tentar gritar. Logo ele, meu amigo, tirou ele lhe deu com varões, varões. Ele bateu com
E, em virtude disso, contratou esses 2 cidadãos que cá mostramos para tirar a vida à idosa. E, após o ato, foram-se alojar em cada das 2 que cá também acabamos de mostrar. Ainda em Guru, está detido este outro indivíduo acusado de ter assassinado, com recurso a uma enxada, a um cidadão onde posteriormente se apoderou de 800 meticais. O recém-possado presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula diz ter encontrado uma situação dura e difícil no município. Paulo Van Halle revela que as dificuldades se relacionam com dívidas avultadas e equipamentos e viaturas, grande parte avariadas e outras em parte incerta. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula referiu estar a enfrentar dificuldades, dada a situação em que encontrou o município. Para além das dívidas, os problemas se estendem a equipamentos e viaturas. Sr. Presidente, como é que encontrou o município de Nampula? O município de Nampula encontrei com muitas dificuldades. Realmente temos dívidas com o banco, temos dívidas com agentes econômicos, com os empreendedores. Temos algumas dificuldades do equipamento, já todos os carros avariados, alguns até em locais incertos. Estamos a tentar recuperar os meios de transporte. Paulo Van Halle esclareceu que o município deve a terceiros muito mais que os 41 milhões de meticais, como consta no relatório apresentado na primeira sessão do Conselho Municipal. Fala-se de 41 milhões de meticais em dívida com banco e empreiteiros. É este o valor real? Não, é mais que isso. Mas no momento oportuno vamos tirar à tona a verdadeira dívida que o município tem. Só para citar, temos 6,5 sobre os transportes, 6 milhões e 500, que é FNLB que neste momento está a dever. Fora daqueles pequenos agentes fornecedores que também estão a dever as dívidas, as indemnizações também. Há alguns munícipes que apresentam algumas reclamações. Há uma gama de dívidas. Paulo Van Halle concorreu pela Renamo na eleição intercalar para a escolha do presidente do município de Nampula, onde saiu vencedor na segunda volta. Continuamos já em Nampula. O aluguer de caminhões e equipamentos é a alternativa encontrada pelo município de Nampula para enfrentar a situação de lixo e tapamento de buracos nas estradas da urbe. Em despachos separados, o edil da cidade de Nampula exonerou segunda-feira 9 vereadores e 6 chefes dos postos administrativos. Esta é tida como uma das primeiras ações de vulto de Paulo Van Halle como edil da cidade de Nampula. Em despachos separados e com efeitos imediatos, o presidente do município exonerou 9 vereadores dos 10 e 6 chefes dos postos administrativos. Para os seus lugares, Paulo Van Halle disse já ter feito pedidos de propostas aos partidos políticos. Os vereadores vamos mexer, e os chefes dos postos vamos mexer, para além de que o presidente já convidou ao partido Frelimo para também dar-nos alguns vereadores, já pediu à MDM para nos dar, a MDM já respondeu favoravelmente e a Frelimo agradeceu o gesto do Paulo Van Halle, mas disse que de momento não tinha disponibilidade para nos ceder um vereador, porque eu, como havia prometido, queria uma governação participativa. Neste momento, de acordo com Paulo Van Halle, as prioridades são a limpeza da cidade, recolha do lixo e a reabilitação das estradas. E neste momento estamos a pedir a cotação de algumas viaturas, já que o município não tem viaturas, somos obrigados a alugar alguma frota para então, nos próximos dias, atacar a sério o lixo. O presidente do município de Nampula participou nesta terça-feira nas cerimônias alusivas ao Dia Internacional do Trabalhador. Vamos seguir a observar uma breve pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, espero por si. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. 27 pacientes vítimas de agressão física deram entrada no banco de socorros do Hospital Central de Nampula no dia 1 de maio
data atribuída aos trabalhadores de todo o mundo. Frederico Sebastião, chefe do setor, considera que, no cômputo geral, o dia foi muito agitado naquela unidade sanitária. O Banco de Socorros do Hospital Central de Nampula recebeu no dia 1 de maio mais de 200 pacientes, de onde se destacam 27 vítimas de agressão física. Desses serão transferidos 23 do Centro de Saúde da cidade, alguns dos distritos. Internamos um total de 15 pacientes. Recebemos 27 pacientes vítimas de agressão física e um total de 8 vítimas de acidente de viação. Um caso de mordedura humana e um caso de queda. Para dizer que no cômputo geral tivemos um turno agitado. Ainda assim, este número é considerado inferior ao registrado no igual período do ano passado, como aliás fez saber Frederico Sebastião, chefe do Banco de Socorros. Em relação ao ano passado, nós tivemos um total de 340 pacientes, não é? Houve um aumento do número de pacientes de agressão física, recebemos 30, e havia um total de 15 pacientes vítimas de acidente de viação. Ou seja, em comparação, houve redução muito importante do número de pacientes que recebemos. Frederico Sebastião assegurou que os pacientes tiveram agressões moderadas, foram atendidos e regressaram às suas residências. De seguida, o espaço Mostec. Nos últimos 2 anos, a Embaixada da Suécia tem apoiado de várias formas a maior feira de tecnologias de Moçambique, a Mostec. Nesta 5ª edição, a embaixadora daquele país europeu será uma das oradoras e encoraja jovens empreendedores moçambicanos a acreditarem no seu potencial. A Suécia acha que a tecnologia é totalmente fundamental numa sociedade. Este trabalhamos há muitos anos e, especificamente aqui em Moçambique também, nós dimos apoio tanto à EDM desde seu início, desde há 40 anos, mas também anteriormente às telecomunicações de Moçambique, onde construímos muita capacidade dentro do setor de telecomunicações. Marie Anderson acredita que países como Moçambique, que não são produtores de tecnologias, têm muito a aprender através do fórum como a Mostec, até porque em África não faltam exemplos. Os jovens podem pensar que é possível que vocês também façam isto. E que é possível também que nascem ideias que podem ser muito úteis para o mundo. Eu participei em outro painel lá com Mostec também, onde falamos de Elon Musk, ele que já fez a inovação do carro elétrico. Ele realmente é africano, não? Então, é possível que nasçam ideias também aqui e não fechar a porta em que aqui nunca vamos fazer ou não sabemos fazer, que é a intenção da Suécia quando estamos a dar este apoio a Eduardo Mondlane, a Universidade Eduardo Mondlane, é realmente que Moçambique vai participar nesses fóruns de inovação, que talvez não vai ser produzido aqui, mas pode ser que cérebros moçambicanos participam nos contextos onde nascem estas novas ideias. Esta realmente é nossa visão e também que podem nascer empresas aqui que produzem. Oradora principal do tema Business Transformation, a embaixadora da Suécia diz que a tecnologia revolucionou a maneira de fazer negócios em todo o mundo, dando como exemplo o seu país, que apostou com sucesso na inovação agrícola. Vê uma grande mudança na Suécia. Esta talvez tenha sido nossa fortaleza, em que foi possível mudar com o tempo, não manter agricultores pequenos em agricultura que não era sustentável, nem economicamente, nem as famílias não podiam viver, era mais bem uma agricultura onde a gente não produzia mais para que comer. Então, com a política pública era possível mudar a sociedade, de ir de uma sociedade agrária a uma sociedade de indústrias. Logo, caiu um tempo em que as indústrias também não eram viáveis.
Eram outros países que produziam muito mais barato. Então, a política pública dizia, temos que então trabalhar muito mais com inovação, temos que trabalhar com jovens, temos que trabalhar com public-private partnership, que é uma fortaleza na Suécia, onde as universidades, as empresas, essas que quedam, e o Estado trabalham juntos para a inovação. A 5ª edição da Mostec decorre nos dias 9, 10 e 11 de maio no Centro Internacional de Conferência Joaquim Chissano e tem como tema Construção de uma Sociedade de Conhecimento Hiperconectada. De seguida vamos olhar, ou melhor, vamos para o espaço do recenseamento eleitoral. O Dia dos Trabalhadores, ontem assinalado, serviu em Chimoio para muitas famílias aproveitarem-se, recensear os cidadãos que aderiram ao processo de recenseamento que termina 17 do mês em curso. Dizem que, devido a ocupações profissionais, não puderam exercer o seu direito cívico desde que arrancou o processo. A STV escalou a escola secundária da Sualpo, onde está instalado um dos 28 postos de recenseamento eleitoral ao nível da cidade de Chimoio. Aqui era notória a presença de pessoas que aproveitaram o feriado para o exercício de seu dever de cidadania. Peter Magode, na companhia de sua esposa, fizeram-se presente a este posto. Aqui passaram pelo processo de registro e em pelo menos 15 minutos obtiveram seus cartões de eleitor. Devido aos trabalhos, excessos, eu não tinha maior tempo, mas hoje aproveitamos o feriado, depois do desfile, achamos melhor junto da minha senhora, que ela mesma estava à espera de mim e eu que ando ocupado. Então, pelo feriado de hoje, após o desfile, então regressamos a casa após o almoço, resolvemos este momento para podermos nos recensear. E o que tem a dizer às demais pessoas que ainda não aderiram ao recenseamento? Posso convidar a todos os cidadãos para que possam se recensear para poder exercer seu direito de cidadania. Este outro casal, o marido passa mais tempo na África do Sul, onde tem o seu ganha-pão, mas decidiu igualmente viajar para recensear a fim de votar no próximo dia 10 de outubro. É que eu trabalho na África do Sul, cheguei no sábado, então quando eu vi que há recenseamento, então aproveitei o dia 2 para poder vir fazer recenseamento com a minha mulher. Na província de Manica estão a funcionar 193 postos de recenseamento que têm a meta de inscrever 557.862 eleitores, sendo que até agora foram inscritos 374.670 eleitores, o que perfaz um cumprimento na ordem de 67%. Saímos para um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo poderá ter uma máxima de 33 graus Celsius, mínima de 19 graus, a previsão de 31 de máxima para Xai-Xai, 20 de mínima, 31 de máxima para Inhambane, 22 de mínima. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 22, 27 de máxima para Chimoio, 14 de mínima. Quilimane poderá ter uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 22 graus, e Tete, a previsão de 31 de máxima, 24 de mínima. Para Nampula, a previsão de 30 de máxima, 20 de mínima, 30 de máxima para Pemba, 23 de mínima, e para Lixinga, uma máxima esperada de 25 graus Celsius, mínima de 14 graus. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Retomamos as notícias, agora vamos olhar as notícias do estrangeiro. Diferenças religiosas continuam a causar morte na República Centro-Africana. Pelo menos 15 pessoas morreram ontem no ataque à Igreja Católica perpetrado pelo suposto grupo armado muçulmano PK5. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada em Bangui, capital da República Centro-Africana, sofreu terça-feira um ataque terrorista. 15 cristãos foram mortos e 60 ficaram feridos quando homens armados abriram fogo e lançaram granadas contra os crentes.
porque o ataque ocorreu numa zona predominada por um grupo rebelde muçulmano PK5, suspeita-se que este grupo seja o autor do atentado. No mês passado, as forças de paz da ONU levaram a cabo uma operação militar que resultou na morte de 21 indivíduos suspeitos de pertencer ao grupo PK5, embora alguns residentes tenham se manifestado contra a ONU, alegando que civis inocentes foram mortos na operação. O conflito interreligioso iniciou em 2013, quando os rebeldes muçulmanos chamados Seleka depuseram o presidente François Bozize. Em retaliação, um grupo armado da comunidade cristã atacou vários muçulmanos e estes, por sua vez, criaram o grupo PK5, que desde então tem protagonizado ataques violentos. Crentes sofreram um atentado numa mesquita na Nigéria. As autoridades daquele país contabilizam vítimas mortais. 2 jovens suicidas armados a bomba fizeram-se explodir perto de uma mesquita e num mercado em Mubi, zona norte da Nigéria. Estima-se que mais de 60 pessoas tenham morrido e dezenas ficaram gravemente feridas. A suspeita sobre o autor do ataque recai em Boko Haram, grupo terrorista que desde 2009 já causou 30 mil mortes. O atentado ocorre num dia em que o presidente nigeriano Muhammadu Buhari assinou um contrato com o presidente norte-americano Donald Trump para a compra de helicópteros militares a serem usados contra o terrorismo. Mubi tem sido centro de ataques terroristas desde 2014, quando foi recuperado do controle de Boko Haram pelo exército nigeriano. Devido aos ataques de Boko Haram, milhões de indivíduos tornaram-se refugiados. Milhares de franceses protestaram ontem contra os planos de reforma económica do presidente Emmanuel Macron. 109 manifestantes foram detidos durante os confrontos violentos com a polícia. O dia 1 de maio foi marcado por violência em Paris. Um grupo de anarquistas chamado Black Bloc aproveitou-se da marcha dos sindicatos franceses para criar turbulência na cidade, tendo vandalizado 33 estabelecimentos comerciais e queimado 6 viaturas. O grupo protestava contra as reformas econômicas do presidente Emmanuel Macron. As forças policiais usaram gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes que se envolveram em confrontos violentos com as autoridades, tendo 4 pessoas ficado feridas, além dos 109 detidos. O ministro francês do Interior, Gérard Collomb, condenou a vandalização e alguns partidos da oposição criticaram a fraca intervenção da polícia. Para as próximas manifestações, as autoridades policiais prometeram reforçar meios de segurança. Olhar sobre o desporto de seguida. O treinador da equipa da União Desportiva de Songo, Chiquinho Conde, lamenta o fato de partir para o jogo de domingo contra o El Masri, inserido na primeira jornada do Grupo P da Taça CAF, sem a necessária informação do adversário. Conde diz, no entanto, que a equipa vai dar o seu melhor para alcançar um bom resultado. É já no próximo domingo que a União Desportiva do Songo estreia-se na fase de grupos da Taça CAF diante do El Masri do Egito, em jogo da primeira jornada do Grupo B. Um jogo que está a ser preparado ao pormenor pelos campeões que, mesmo sem muita informação sobre o seu adversário, acreditam num bom resultado no terreno dos egípcios. Claro que o conhecimento que nós temos é das páginas. Sabemos que eles jogaram ontem e ganharam 3-0, mas isso é curto, é muito pouco. Tínhamos que saber o ambiente que se vive no estádio, a maneira como reagem. Aliás, é assim que se funciona numa equipa profissional de alto rendimento. E nós não fazemos as regras, estamos na fase de grupos e temos que pensar grande. Vamos tentar trabalhar, sistematizar daquilo que é o nosso trabalho desde o início, a forma como nós pretendemos jogar com equipas praticamente desconhecidas, que é jogar mais fechado, em contenção.
As derrotas no Moçambola 2018 fazem parte do passado. Agora, a palavra de ordem é entrar com o pé direito na fase de grupos da Taça CAF e fazer brilharete na competição. Primeiro é dignificar aquilo que a gente faz, que é o nosso trabalho. E dignificar o nosso trabalho, que é fazer um bom jogo. E os preparativos para o jogo do domingo, graças a Deus, estão a correr bem até agora. Não há nenhuma adversidade. O embate entre o El Masri e União Desportiva do Songo está agendado para o próximo domingo, às 21 horas, no Egito. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me, marcando desde já novo encontro amanhã pontualmente às 19 horas e 55 minutos. Mas as notícias estão em permanência, já a seguir no canal STV Notícias, na Noite Informativa. Muito boa noite e até lá.